Olá, pessoal, bom dia para vocês todos. Hoje é dia 19 de março de 2025, são 7 horas e 1 minutinho. Nós estamos começando agora a edição de hoje do Desperta ICL e temos uma quarta-feira agitada. Você deve ter visto ontem no noticiário que tivemos aí o primeiro sinal da fuga das galinhas verdes, porque Eduardo Bolsonaro resolveu abrir mão do mandato conquistado, por uma grande, enorme quantidade de votos para ir viver nos Estados Unidos, onde ele tem uma grande expertise como chapeiro e vai lá coordenar todos os trabalhos da reação ao ministro Alexandre de Moraes, aquele ditador da toga brasileira. Então, Eduardo Bolsonaro abriu mão de ser deputado federal para virar só um conspirador nos Estados Unidos. E tudo isso sabe por quê? Medo, covardia, que é uma marca dessa família malsinada, família Bolsonaro. Ele tinha medo de ter o passaporte apreendido e medo de ir parar na cadeia, junto com o pai, fazendo companhia, porque traiu a sua pátria e foi articular movimentos de intervenção na autonomia, na autonomia brasileira, com autoridades do governo Trump, que ele julga ser mais acelerado do que parece. Olha que parece muito, hein? E nós tivemos, horas depois dessa justificativa da ditadura da toga e tudo mais, uma decisão do Supremo Tribunal Federal amparada num parecer da Procuradoria-Geral da República dizendo que não é para caçar o passaporte desta ave internacional em que se transformou o Eduardo Bolsonaro. Aí caiu por terra toda a justificativa. E isso pegou o bolsonarismo de surpresa, eles ficaram meio apopléticos assim, sem saber o que dizer, né? O fato é que Bolsonaro foi para os Estados Unidos e, segundo muitos observadores da cena política brasileira, não é só por covardia, né? Essa família que desmaia nos debates, que amarela nos golpes, enfim, essa família que tem por tradição não ter coragem de enfrentar as situações que ela mesma cria. Eduardo Bolsonaro estaria preparando a fuga do pai para os Estados Unidos, como parece ser evidente. Ontem, assim que veio a informação de que este ex-deputado, quase, porque diz que o afastamento dele da Câmara é temporário, mas enfim, ele disse que ia para os Estados Unidos porque tinha medo de ser preso e tudo mais. Apareceu mais uma daquelas falas meio amalucadas e aí perdeu a justificativa. E eles ficaram doidinhos buscando um motivo para justificar esta verdadeira fuga das galinhas verdes para os Estados Unidos, e hoje isso está no centro do nosso noticiário. Mas não é só isso, tem muito mais. Ontem o Lula assinou o projeto de lei que vai criar aquela isenção de R$5.000 para o salário mínimo. E aí nós vamos ver aqui no programa de hoje como é que os jornalões, que são verdadeiros porta-vozes do mercado financeiro, começaram a reagir. Hoje também teremos um evento importante. Hoje será conhecida a nova taxa Selic, que não é segredo para ninguém, deve ser aumentada em 1%, elevando para 14,25% a taxa básica de juros da economia brasileira. É mole? Decisão que o Copom vai anunciar daqui a pouco, 14,25%. Sabe o que acontece com isso? A dívida pública brasileira aumenta e como a quantidade de dinheiro arrecadado de impostos é uma quantidade limitada, o orçamento da União, quer dizer, os programas sociais, todas as obras de infraestrutura, o dinheiro para financiar o desenvolvimento do país, tudo isso fica muito menor, porque a cada ponto da Selic que sobe, nós temos aí algo como 40 bilhões de reais saindo dos cofres do governo e indo direto para o cofre dos banqueiros. E a gente vai ver isso já. Nós tivemos também um dia ontem de declarações desastrosas no campo do futebol, né? Foi um desastre a decisão do presidente da Conmebol, deixou todo mundo até envergonhado e o nosso advisor aqui para assuntos futebolísticos estava atento a isso. Eu vou mudar o nome dele porque eu não posso falar Alex mais, então eu vou falar Godofredo. Bom dia, Godofredo. Bom dia, Panuso. Tudo bom bem? dia, chat, como estão? Tudo Eu estou ótimo. chamando você de Godofredo, porque toda vez que eu te chamo de Alex, a Alexa lá na cabeceira da cama da minha mulher toca. E aí depois eu tenho uma confusão em casa, viu, Alex? Aí, Godofredo, diga para mim, como é que você viu a declaração infeliz desse presidente da Conmebol, dizendo que campeonato sem o Brasil é igual Tarzan sem a Chita? Sim. Para falar de racismo? Que diabo de frase louca é essa? Então, eu não entendi muito bem, porque segunda-feira teve o sorteio da fase de grupos da Libertadores. E automaticamente ele fez um discurso em português, falando que ia alinhar com as autoridades da América do Sul para falar sobre racismo e combater esse mal que afeta o campeonato. Só que depois saiu um vídeo
que ele fala que a Conmebol sem os times brasileiros seria tipo Tarzan sem a Cheetah. Eu não entendi, foi nada que ele falou e, tipo, cancelou tudo que ele tinha falado no evento. E tá todo mundo atacando, os clubes brasileiros indignados novamente. E toda a comunidade também, porque foi uma fala muito infeliz e cancelou tudo que ele tinha falado no evento principal também. Infeliz é pouco, foi uma fala bastante cretina, né? Agora, gente, olha, o futebol está vivendo dias assim de profundo paradoxo, porque afinal de contas é um esporte popular, e aí toda vez que um brasileiro é proeminente ou que um time brasileiro vai jogar lá fora, tem essas cenas de gente fazendo aí mímica de macaco, essa coisa toda, tem que acabar isso. Agora, cadê a atitude dos clubes brasileiros? Por que não abandonam esse campeonato? Sabe, porque resolver o problema do racismo é muito mais urgente e necessário do que resolver o problema de um campeonato ou de uma entidade como essa, que é uma entidade notadamente segregacionista, né? Pela fala desse presidente, vai. Não vamos gastar os adjetivos aqui tão cedo, né? Sim. O fato, Alex, é que isso tudo gerou uma repercussão aqui dentro do país, o que foi bom, né? Gerou uma nota oficial, por exemplo, em que 3 ministérios atacam essa fala absurda. Como é que chama o presidente da Conmebol, você sabe, Alejandro Gutierrez. Isso aqui é um homem bem informado, esse meu amigo Godofredo aqui. Tá bom, Alex, obrigado, viu? Valeu, bom programa. Vou ler a nota aqui. Se tiver qualquer notícia na área esportiva, você volta aqui e chama a gente no meio da transmissão. É Alejandro Domingues. Alejandro Domingues, o senhor Conmebol. Bom, gerou aqui uma nota oficial que eu vou ler para vocês, está aqui na tela, né? O Ministério do Esporte manifesta seu total repúdio às declarações do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que escolheu a pior analogia, aliás, vá ser infeliz assim, na Casa do Chapéu, né? A pior analogia para comentar a importância dos clubes brasileiros na Copa Libertadores. Expressões dessa natureza são inaceitáveis e não condizem com o respeito e a responsabilidade que o futebol sul-americano exige de seus direitos. Não é o futebol sul-americano, não, gente. Esse grande continente de excluídos e de vítimas do racismo. Até porque até esse presidente da Conmebol aí, dos Estados Unidos, ele é latino, ele está equiparado a qualquer um que sofre estigmas naquela cultura. Então, tem que começar a encarar o racismo não como um problema do futebol, porque não é um problema do futebol. Ele se manifesta ali, mas ele é um problema estrutural da sociedade brasileira, latino-americana e global, né? E cada dia que passa, essa ameaça, essa praga do racismo se consolida ainda mais. Então, é por isso que essa nota aqui é importante, porque é uma reação institucional, mas ficar só na nota é bem pouco, vocês não acham? Então, o que mais que diz? Olha, expressões dessa natureza são inaceitáveis, não condizem com respeito à responsabilidade que o futebol sul-americano exige dos seus dirigentes. O Brasil possui uma história vitoriosa no futebol mundial e na Libertadores, sendo peça fundamental na valorização da competição. O Ministério dos Esportes, e tem mais 2 ministérios juntos com eles nessa nota, reforça a importância do respeito aos nossos clubes, atletas e torcedores e seguirá atento a qualquer situação que possa desrespeitar ou desmerecer o protagonismo do futebol brasileiro. Reafirmamos nosso compromisso com um esporte mais inclusivo, diverso e livre de qualquer manifestação inadequada. O futebol sul-americano precisará ser pautado pela igualdade e pelo respeito entre as nações que o compõem. E aqui não se trata de... Alex, eu consegui tirar daí da tela cheia a nota? Ah, então beleza, já descobri como é que faz aqui. É que hoje, gente, eu estou estreando um computador novo. Vocês viram que ontem fiquei aqui numa situação horrível, né? Porque o computador pifou e estava aqui todo o roteiro do programa, os prints que a gente faz para mostrar para vocês, as entrevistas, né, as sonoras, e eu fiquei vendido aqui durante meia hora do programa. Inclusive, quero aproveitar para me desculpar com você, que ontem não deve ter entendido nada do que estava acontecendo aqui. Felizmente passou e agora temos aqui um computador novinho que não vai dar problema mais. Bom, isto posto, meu caro Godofredo já tendo balizado a gente sobre os assuntos do futebol, vamos passar aos destaques do dia de hoje no noticiário, né? Eu vou começar, como faço todo dia, mostrando para vocês os destaques aqui do nosso site do ICL. E o destaque principal que está aí na tela com vocês, olha, gente, reflete mais uma vez a continuidade, a extensão dessa jornada de terror que o Estado fascista de Israel, os fascistas de Israel estão impondo a esse povo sofrido lá de Gaza. Não para
Ontem, quer dizer, os números variam muito, mas estamos chegando perto de 500 mortos nessa incursão, em pleno cessar-fogo. A covardia desse Netanyahu é algo impressionante. E o mundo não faz nada. O mundo está parado, está petrificado. Ele tem o apoio desmedido do governo, do presidente dos Estados Unidos para continuar fazendo esse massacre aí, porque são todos eles movidos por algo que o Gessé Souza baliza muito bem aqui, movidos pelo racismo. É um assunto conexo com isso do futebol que a gente está discutindo aqui. E olha, isso prova que pelo menos uma parte da opinião pública dos israelenses não aprendeu nada com a lição da Segunda Guerra Mundial, né? Quando os estigmas eram produzidos por nazistas em detrimento desta etnia, dessa cultura, dessa religião, desse povo, o povo judeu, que várias vezes na história, passou por diásporas, mas nada parecido com o que está promovendo lá na faixa de Gaza, enfim, em todos os enclaves onde antes havia Palestina e agora há Estado de Israel ocupando, né, regiões do Oriente Médio que não pertencem ao Estado de Israel. Então tá aí, essa é a foto de uma mulher chorando em meio aos escombros lá, produto dessas últimas detonações de bombas e tudo mais, e do nada 500 pessoas morreram. Morreu metade daquilo que o Hamas matou quando cometeu aquele hediondo atentado terrorista. Não é possível mais entender como retaliação, como direito à vingança do Estado de Israel, face ao motivo que originou isso, que foi esse atentado, repito, hediondo e horroroso, promovido pelo Hamas. Mas os números dessa tragédia falam por si, né? A ação do Estado de Israel é uma ação genocida. Não há outra maneira de entender isso. E ontem o Netanyahu declarou isso que está aqui na nossa manchete, olha, que o nosso Godofredo vai mostrar para a gente. É apenas o começo. Quer dizer, o fascista que dirige lá Israel, o primeiro-ministro Netanyahu, ameaça os palestinos com uma autêntica guerra do terror, porque isso aqui é terror. Eu daqui a pouquinho vou ler a notícia para vocês. Eu vou antes voltar aqui para os outros destaques do nosso site do ICL. Olha, está aqui no próximo destaque, né? Hoje está até difícil de compor uma página como essa, porque é tanta notícia acontecendo que o espaço fica pequeno. Põe na tela para mim, Godofredo, por favor. Olha aí, Moraes nega a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. E o Bolsonaro, aqui no destaque, nesse destaque aqui menorzinho, Bolsonaro mente e diz que Eduardo deixou o Brasil. Imagina isso, gente. O Bolsonaro disse que era para combater o nazifascismo. Suicídio? É isso? Ele está dizendo que o filho foi aos Estados Unidos para se matar, porque um nazifascista combatendo o nazifascismo é uma atitude suicida, né? Uma atitude suicida. Mas está aqui o segundo destaque, a gente daqui a pouco detalha para vocês. E o terceiro destaque na página do ICL é sobre a isenção do imposto de renda. O Haddad fala que vai ser igual a uma espécie de 14º salário para as pessoas, né? E é incrível, porque o sujeito que hoje ganha R$5.000 brutos já está inserido na tabela superior do imposto de renda, já deixa 27,5% do que ganha lá com o governo. Lógico que há um escalonamento anterior, mas é isso aí. Vai corresponder a mais um salário por ano na renda das pessoas que hoje estão condenadas a pagar imposto, porque em anos anteriores não houve a correção da tabela do imposto de renda, né? A gente segue com o assunto daqui a pouco. Câmara aprova projeto que resgata emendas canceladas e resta pagar desde 2019. O que é isso aqui? É a volúpia dos deputados e senadores pelo dinheiro das tais emendas, né? O Congresso está viciado em dinheiro, está adicto. Vai precisar passar por uma descontaminação histórica, por um trabalho de desintoxicação. Mas sem uma via institucional não há como fazer isso. A situação só tende a ficar pior porque os deputados estão se empoderando e pegando fatias cada vez maiores do orçamento, que a gente vai ver daqui a pouco. Olha, é incrível, né? É incrível. Mas como pode isto? Como é que pode uma cena como essa? Eu vou até abrir aqui para vocês, para a gente ler isso aqui com a foto mais em evidência. Os alunos de uma faculdade de medicina privada em São Paulo exibiram uma faixa com uma apologia ao estupro. Pode isso? Pode uma coisa dessas? Vamos ver o que trata isso aqui? Os alunos da Atlética da Faculdade Santa Marcelina, da Zona Leste de São Paulo, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aliás, isso aqui é um aviso para se inscrever no ICL, se quiser aproveitar, deixa de fazer isso, é ICL, iclnoticias.com.br, tá bom?
Mas eu vou deixar isso aqui para depois, até porque eu já sou inscrito, obviamente, né? Então vamos lá. Alunos da Atlética da Faculdade Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo, exibiram uma faixa que dizia o seguinte: entra, porra, escorre sangue, durante um evento esportivo no último sábado, dia 15. A faculdade abriu uma sindicância para apurar a conduta de 24 estudantes. A foto da faixa dos 24 estudantes que a exibiram acabou gerando indignação na rede social. A foto é essa aqui. Pode uma coisa, estudante de medicina, hein? Esses caras um dia vão cuidar da sua saúde, tá? Não se pode dizer que não estejam doentes, né? Por essa doença social chamada falta de discernimento, falta de bom senso, né? Vamos ver o que é mais aqui. Presidente e vice-presidente da Atlética foram afastados. Ainda no sábado à noite, o presidente da Atlética da faculdade publicou um pedido de desculpa nas redes, afirmou que não havia lido a faixa antes de postar a foto. Como pode? O sujeito vai fazer uma foto diante de uma faixa e não sabe o que está escrito lá. Apesar disso, a Atlética declarou que a confecção da faixa foi responsabilidade dos calouros, determinou o afastamento imediato do presidente e dos vice-presidentes na gestão de 2025, e os alunos relataram que essa frase polêmica teria sido inspirada em uma música que já havia sido proibida pela faculdade em 2017, depois de denúncias de coletivos feministas estudantis. Quer dizer, não foi algo fortuito nem casual, foi algo pensado, porque foram lá no arquivo da história dos preconceitos para buscar essa referência absurda, né? Então, está feito aqui o registro dessa coisa infeliz, né? Vamos seguir aqui com os nossos destaques no site do ICL. Estudo mostra que a vacina contra a Covid reduz o risco cardiovascular em pacientes com câncer. É uma boa descoberta de um efeito colateral imprevisto, mas muito bem-vindo, né? De uma vacina que foi estigmatizada por uma parcela da opinião pública brasileira que queria induzir o público à autoimolação, né? É uma espécie de suicídio coletivo aí, os Jim Jones da política brasileira, Bolsonaro e Companhia Limitada. E agora estamos sabendo que há um benefício decorrente da vacina, que é esse efeito cardiovascular. Vamos ver o que é isso aqui? Estudo publicado pela The Lancet Regional Health apontou que pacientes com câncer vacinados contra a Covid-19 aparentam ter menor risco de condições cardiovasculares como trombose e infarto. Essa redução chegou a 34%, quer dizer, não é 2%, 3% ou algo que se possa confundir com um efeito placebo, né? Esse artigo avaliou dados de, olha, não é pouca gente, hein? 2.729 pacientes com diagnósticos para diferentes tipos de câncer nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E 1.347 tomaram pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19, enquanto o resto não tomou, é o grupo de controle, né? Todos foram infectados pelo SARS-CoV-2, vírus que causa a Covid-19. A pesquisa investigou se havia uma associação entre a vacinação e problemas cardiovasculares. As complicações foram divididas em 2 grupos. A primeira incluía arritmias, infarto e insuficiências cardíacas, e a segunda envolvia eventos cardiovasculares como AVC, que é acidente vascular cerebral, embolia e trombose. Os pesquisadores observaram que os imunizados apresentaram uma menor prevalência de problemas cardíacos. Então, uma boa notícia, né? Ao invés de virar jacaré, as pessoas que sofrem de câncer e que tomaram essa vacina ficaram protegidos de problemas adicionais no coração, é o que diz aqui o nosso destaque do ICL. Portanto, senhores negacionistas, os senhores acabam de perder mais um motivo para manter essa insidiosa campanha contra todo tipo de vacina, né? Bom, vistos aqui os nossos destaques, vamos começar o noticiário. Começa todo dia pela meteorologia e a gente vê que os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia, eles estão diminuindo as áreas do Brasil, né? Nós já temos aqui, olha, 2 grandes áreas, uma lá no norte, essa aqui composta por Roraima e adjacências, e outra aqui entre a Bahia, o estado de Mato Grosso e a metade norte do estado de Minas Gerais, mais o litoral capixaba, que não tem alerta nenhum hoje, isso é raro, assim como lá no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos nos últimos meses, praticamente todo santo dia, algum tipo de ameaça rondando o horizonte, né? Ou quando não era chuva demais, era calor demais, quando era calor demais, era chuva demais. Agora já não há mais nada disso. Nós temos aqui um alerta para chuvas intensas no interior do Brasil, onde isso não acarreta grandes riscos, e nós temos um outro alerta de chuvas intensas aqui para os estados, a metade norte do Piauí,
praticamente todo o Maranhão e uma parte do leste do Pará. Vai chover bastante, né? As pessoas têm que se acautelar com relação aos efeitos dessa chuva. E agora vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo, as temperaturas para o dia de hoje. É um mapa que corresponde hoje mais ou menos àquilo que a gente viu do outro lado, né? Que a gente viu anteriormente. Então, olha, nós vamos ter aqui Porto Alegre com muitas nuvens, né, com chuvas e trovoadas, temperatura máxima de 28 graus, 26 em Florianópolis, Curitiba com 25, São Paulo fresquinho, 27 graus, Vitória 33 graus, calorão ainda, Belo Horizonte 28 graus, Brasília, Goiânia e Brasília, Goiânia com 32, Brasília com 30 graus, Campo Grande com 32, Cuiabá com 34 graus, portanto Cuiabá retoma aqui sua posição no ranking do calor, como uma das cidades mais quentes do Brasil. Porto Velho com 33, Rio Branco com 29 graus, fresquinho lá, hein? Boa Vista, Roraima com 33, Manaus com 30 graus, Macapá também com 30 e Belém com 30 graus. Em São Luís nós teremos tempo nublado, máxima de 28 graus, vento fresquinho lá. E em Teresina, que é a capital brasileira do calor, teremos 31 graus de temperatura. Isso é o que vai acontecer no Brasil hoje, né? Vamos passar então a análise do noticiário, né? Vamos começar aqui pelo site do ICL, sobre essa que é a matéria de destaque que fala sobre essa campanha militar no Oriente Médio, que mistura desrespeito ao direito de existir, né, com falácias dignas de uma guerra terrorista que é provocada por alguém que moralmente não pode alegar razão absoluta, né? A razão aqui sequer é explicada, né? Apenas ameaças e bravatas, apenas o começo. Olha só o que disse o Benjamin Netanyahu, poderosíssimo ministro de Israel, sem que ninguém o conteste no mundo, tá? O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu advertiu que os grandes bombardeios desta terça-feira na faixa de Gaza são apenas o começo e afirmou que a pressão militar é essencial para garantir a libertação dos reféns ainda nas mãos dos Hamas. Os bombardeiros, que deixaram mais de 400 mortos, segundo o Hamas, foram os primeiros de tal escala desde a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo em dia 9 de janeiro. Durante a última noite, novos ataques causaram pelo menos mais 13 mortes. O movimento islamita palestino acusou Israel de violar a trégua e de querer impor um acordo de rendição. Além disso, pediu aos países amigos que pressionem os Estados Unidos para que interrompam os bombardeios. Abre aspas aqui. Pedimos aos países amigos que apoiam a justa causa palestina a pressionar o governo americano para que cesse essa agressão e essa guerra genocida contra civis indefesos, afirmou o Hamas em um comunicado. O Hamas já sentiu nossa força, disse Netanyahu em uma transmissão na televisão, assegurando que isso é apenas um começo. Esse cara tem o gosto pelo sangue na boca, né? Ele age movido talvez por um sentido de vingança histórica, mas contra aqueles que constituem alvos errados, né? Afinal de contas, a história do povo judeu registra vários e vários episódios dessa natureza, embora menos graves, outros mais graves, como o Holocausto, por exemplo, né, que deveriam ter deixado um legado, né, mas não deixaram legado nenhum, porque essa é uma campanha marcadamente genocida e que está abusando da covardia de matar mulheres e crianças de baseada, né? Não há um pingo de piedade, são crimes de guerra já denunciados pela ONU, pelo Tribunal Penal Internacional, e não há o que faça essa gente parar, porque elas estão no poder no mundo inteiro, não existe freio para isso, e a campanha segue massacrando o povo palestino. O movimento islamista palestino, como eu disse aqui, acusou Israel de violar a trégua. Além disso, pediu aos países amigos que pressionem. Cadê os países amigos que não falam nada? Pedimos aos países amigos que pressionem a justa causa palestina e pedem e ninguém ouvem. E a partir de agora, segundo o governo de Israel, as negociações sobre a libertação dos reféns que ainda estão em Gaza serão realizadas somente sob fogo. Que diabo de negociação é essa? Como é que se negocia com a mão do gatilho? Pois foi o que respondeu o Netanyahu após ser acusado pelas famílias
dos reféns, de sacrificá-los. Quer dizer, essa campanha genocida começa também a fazer críticos entre a própria população de Israel que foi afetada pelo atentado terrorista do Hamas, né? Essa gente está achando que o gosto desmedido desse fascista sanguinário chamado Netanyahu, que isso pode colocar em risco a vida dos reféns que eventualmente ainda estejam vivos, tá? A notícia dá conta também que das 251 pessoas sequestradas durante o ataque sem precedente do Hamas em 7 de outubro de 2023 no território israelense, 58 ainda estão em Gaza, 34 deles foram declarados mortos pelo território israelense. Então tá aí, que tristeza isso lá no Oriente Médio, né? Parece que sem fim, é uma guerra que não acaba nunca. O pretexto para o uso intensivo da força e da violência sequer carece agora de uma justificativa moral. Isto posto, vamos passar agora um pouco ao noticiário brasileiro, porque com tantos fatos internacionais deletérios, a gente acaba, né, perdendo muito tempo olhando coisas lá fora e deixando de ver coisas aqui dentro. E ontem nós tivemos o lançamento de um projeto importante do governo. O presidente Lula se reuniu no Palácio do Planalto com os presidentes da Câmara e do Senado e pediu urgência na votação do projeto que institui a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É de se dizer que isso é de justiça. Não é só justiça tributária, nos termos colocados pelo ministro Haddad, não. É de uma justiça restauradora. Por quê? Porque essa distorção só aconteceu, essa gente toda, cerca de 10 milhões de contribuintes, só paga imposto. Por quê? Porque as tabelas do imposto de renda, ano a ano, deixaram de ser corrigidas pelo governo. O governo Bolsonaro não corrigiu nenhuma vez a tabela do imposto de renda. E assim, com a inflação, em períodos mais acelerados, em outros períodos menos acelerados, essa tabela acaba sendo corroída, né? E aí pessoas que vinham com um salário numa faixa que estava livre do pagamento de imposto de renda acabam entrando nessas alíquotas maiores, né? Então o Lula ontem assinou o projeto de lei, pediu prioridade lá no Congresso Nacional e tocou para frente esse projeto, colocou no colo do Congresso aí o problema e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Porque vai haver reação. Por incrível que pareça, a extrema-direita já está preparando um caminho para tentar explicar aos seus próprios eleitores por que ela é contra essa isenção tão benéfica, inclusive para aumentar a renda disponível no país, para melhorar o padrão de consumo, para gerar mais emprego, porque uma vez que a pessoa pague menos imposto, ela pode consumir mais. Consumindo mais, alguém vai ter que trabalhar mais para fabricar os produtos que serão consumidos. Isso acaba gerando um ciclo virtuoso para a economia, que a extrema-direita brasileira já marcou de morte. Né? Não quer saber disso, porque politicamente isso aqui tem um impacto grande, pode ter inclusive impacto eleitoral e vai com certeza se transformar numa plataforma do campo progressista. O Valor Econômico noticia dessa forma essa história. Olha, além de ampliar a isenção do imposto de renda, o governo propõe desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil. E aí vem aqui a tabelinha para a gente ver como é que fica. O que eu quero que vocês reparem aqui, e é bem importante, é como a imprensa grande reage, né, com a voz dos banqueiros. Porque eu, quando leio as manchetes, eu ouço a voz do dono do Itaú, a voz do dono do Santander falando no ouvido do jornalista, o seu papagaio de pirata, cujo salário sai dos patrocínios da publicidade que os bancos pagam para esses órgãos da imprensa convencional. O que diz o Valor Econômico? O Valor Econômico faz primeiro um relato aqui aparentemente inócuo, isento do ponto de vista jornalístico, para logo depois abrir espaço para o que eu vou mostrar ainda, não agora, já já. O que diz a notícia aqui? A proposta que vai isentar quem ganha até 5 mil por mês de pagar imposto de renda também estabelecerá uma espécie de escadinha para quem tem rendimentos de até 7 mil reais por mês, com descontos progressivos a depender do salário. O que diz aqui? Como é que serão isso? Porque existe um escalonamento das alíquotas, né? Quem ganha mais paga uma alíquota um pouco maior, quem ganha menos paga uma alíquota um pouco menor. E diz aqui a matéria do valor. Os cálculos do Ministério da Fazenda, pelos cálculos, quem recebe 6 mil, por exemplo, vai ter um desconto de 50% no valor do imposto pago. O que é isso? Se hoje o cara paga, por exemplo, R$600 de imposto de renda, cai pela metade, 300 nessa faixa que vai até 6 mil reais, tá? Então, aqui o jornal, ele mesmo cita um caso concreto aqui, olha, com 6 mil reais de salário, o imposto cai de 574 para 417, portanto, sobram
sobram cento e pouquinhos reais aí, que obviamente vão ser usados para o consumo dessas famílias. Não é tanto dinheiro assim também, né, gente? Esse modelo de desconto foi estabelecido para evitar, por exemplo, que um eventual reajuste salarial para quem tem os rendimentos de 5 mil por mês automaticamente retirasse a isenção do imposto de renda. Ainda este ano, o governo também vai atualizar a faixa de isenção atual, de forma a cumprir o compromisso do presidente Lula de corrigir essa faixa anualmente. Esse foi um dos motivos, segundo a Fazenda, do impacto fiscal ser reduzido em 2026. Ele caiu, o impacto dessa medida, porque essa medida vai exigir um subsídio governamental. Como o governo está abrindo mão de receita, ele precisa tirar isso de algum lugar. De onde é que vai tirar isso? Vai tirar, supostamente, dos dividendos que passarão a ser tributados no Brasil, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso. E, enfim, vai tirar do bolso dos mais ricos. É assim, alguém tem que pagar essa conta, né? Para que 26 milhões de pessoas sejam beneficiadas, 0,2%. Algumas poucas centenas de milhares de pessoas com renda maior do que 600 mil reais por ano, 50 mil por mês, vão pagar um pouquinho de nada de imposto, tá? Muito menos do que os 27,5% da base da tabela hoje, tá? Que é imposta aos pobres deste país, né? Porque ela começa com muito mais do que isso, muito acima disso. E o impacto desse subsídio caiu nas contas do governo de 32 bilhões para 27 bilhões de reais, né? E aqui então está a tabelinha na página do Valor Econômico, trazendo aqui, na faixa que vai de 5 a 7 mil reais, como é que vai ficar a situação. Olha, quem ganha hoje 5 mil reais tem um desconto de 100%, portanto para de pagar imposto. Sabe quanto economiza? R$ 312, né? Todo mês a mais no bolso dessa família aqui que está lá na base da classe média baixa, tentando colocar a cabeça para fora do patamar de pobreza do Brasil. Quem ganha 5.500 vai ter desconto de 75%. A economia, o imposto pago agora, no regime atual, seria de R$ 436, passa para 202, vão sobrar R$ 224 aí no fim do mês, né? Até que na última linha, você vê aí o que acontece com o desconto aqui para quem ganha 7 mil reais, o desconto é de zero, né? O imposto sem o desconto, 0% é zero, é 849, vai ficar sendo R$ 849 mesmo, tá? E para lembrar aqui, o dono do Itaú, o dono do Nubank, o dono do Banco Inter, o dono do Bradesco, os acionistas de todos os bancos brasileiros não pagam nada de imposto de renda. Então, assim, o governo está querendo que a parcela da classe média mais pobre desse país, né, que ganha até 5 mil, pague tanto imposto quanto pagam hoje os donos do Itaú e os donos do Bradesco, tá? Só para você ter uma ideia. E isso promete dar uma enorme confusão. Antes de falar da confusão, vamos ver o que o presidente Lula disse sobre essa questão? Godofredo, rode para mim, por favor, a sonora do presidente Lula. Esse é um projeto neutro. Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Isso é importante vocês acreditarem que não vai aumentar um centavo na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$ 1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. É simples assim. É simples assim. Mas será que todo mundo entende com essa simplicidade? Porque o que é dito, muitas vezes, não é compreendido como quem disse gostaria que fosse, né? Afinal de contas, a comunicação se forma em quem recebe a mensagem. E entre o emissor e o receptor, há uma série de ruídos que vão fazendo com que a comunicação acabe se perdendo, e perdendo o sentido que tinha ao sair, né? Acaba perdendo o sentido da intenção. E olha só, já está previsto aqui na Folha de São Paulo o que vai acontecer, eu já falei sobre isso hoje, né? Ontem eu conversei com 2 parlamentares lá em Brasília, eles disseram que temem, inclusive, a rejeição dessa proposta, apesar da saia justa em que os parlamentares da direita vão ficar, porque essa é uma medida de impacto popular inquestionável, né? Mas a Folha está afirmando aí que a taxação dos mais ricos enfrenta já resistência no Congresso e que o Mota sinaliza alternativas para compensar a isenção do imposto de renda. Cobrar imposto de rico no Brasil é duro, hein, gente? Fala sério. Eles têm tanta gente para defendê-los lá,
Mas vamos ver o que diz aqui a Folha de São Paulo. O governo do Lula quer a aprovação do projeto de imposto de renda negociada com neutralidade fiscal, uma expressão que os jornais entenderam ontem, né? O que é neutralidade fiscal? Sem perda ou sem ganho na arrecadação, como muito bem disse o presidente agora há pouco. Só que a proposta apresentada pelo Executivo de cobrar o imposto mínimo dos ricos já enfrenta resistências no Congresso. O presidente da Câmara sinalizou ontem com corte de outros incentivos tributários para compensar a elevação da isenção do imposto de renda. Pela proposta, os contribuintes que ganham até 5 mil por mês, como eu já disse, vão ficar isentos, né? Para tirar a medida do papel, o governo vai abrir mão de 25,8 bilhões em receitas. Para compensar essa renúncia, o presidente propôs a criação de imposto mínimo sobre a alta renda, que será cobrado de pessoas com ganhos a partir de 600 mil anuais, que é o que equivale a 50 mil de salário por mês. A alíquota será progressiva até atingir o patamar máximo para quem ganha a partir de 1 milhão e 200 mil por ano. Quer dizer, o cara que ganha 50 mil não vai pagar 10%, vai pagar uma ninharia pela proposta do governo. Quem ganha 1 milhão e 200 por ano, 100 mil reais por mês, hein? É grana para burro. Quanta gente ganha isso? 0,1% da população, 0,2%. Então, essa gente pagaria 10%. Uma tabela progressiva, tá? Portanto, tudo para essa faixa mais rica, muito pianinho, né? Por que não tributam com 27,5% direto? Cadê a coragem? Porque não dá, porque eles têm um monte de gente para defendê-los lá no Congresso Nacional, para dizer, nossos ricos estão ficando pobres, porque vão pagar cerca de 1/3 do imposto de renda que os mais pobres deste país com carteira assinada pagam, né? Mas vamos lá. O que diz aqui a matéria? Olha, na cerimônia de envio do projeto, Mota defendeu a isenção com a criação da medida tributária, prometeu lealdade na tramitação, mas o discurso dele não citou nenhuma vez a taxação das altas rendas do Brasil, porque ele está falando dele mesmo, né? Mota por Mota aqui. Em vez disso, ele sinalizou que os congressistas vão poder discutir o corte de isenções tributárias. Ao lado do presidente Lula, Mota aproveitou para cobrar responsabilidade fiscal e maior eficiência da máquina administrativa, duas cascatas aqui que a Folha chama de temas da pauta legislativa dos parlamentares do Centrão. Quer dizer, isso só serve para justificar essa recusa peremptória do Congresso brasileiro em tributar gente que é rica demais, porque o Brasil é um país de plutocratas, assim como acontece na Rússia e agora nos Estados Unidos também, né? Então ele fala, queremos discutir mais, queremos discutir a eficiência da máquina pública, discutir algo que possa trazer ao cidadão que mais precisa um serviço público de conversa fiada, sabe? Com a renda no bolso do trabalhador, ele pode até contratar uma escola melhor para os filhos, talvez contratar aí um plano de saúde mais em conta, né? Tudo isso está no radar de quem vai ter aí, como diz o ministro Haddad, um 14º salário, né, com a isenção dessa faixa de renda aí na tabela do imposto de renda, tá? Olha só, não, eu já estou aqui na pauta do Bolsonaro, mas eu tenho aqui uns outros prints aqui, porque eu queria que vocês vissem como é que o governo, como é que eles reagem, que a imprensa grande reage a isso. Estão preparando já o terreno para acolher, né, essa ação do Congresso Nacional de transformar essa isenção do imposto de renda numa bandeira a ser combatida. Você pode esperar que você vai ver isso, tá bom? Bom, gente, ontem o Lula passou mais um sufoco com o avião dele, hein? Não é brincadeira, o Lula não está dando sorte com o avião, apesar de não aconteceu nada demais, tá? Eu sou piloto, eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu, mas nós temos aqui numa notícia do site da revista Fórum, uma foto do momento em que o avião do Lula arremeteu quando se preparava para pousar em Sorocaba. Repare nessa foto aí como é que está o céu, supercarregado, né? E foi justamente por causa da condição meteorológica que aconteceu essa arremetida. Vamos ver aqui o vídeo. Você conseguiu o vídeo, Godofredo? Conseguiu. O Godofredo é o antigo Alex, é o ex-Alex, né? E o pessoal não está gostando, não? Que eu te chame de Godofredo? Eles querem que eu te chame de quê? De Alex? Mas aí me dá problema lá em casa. O que eu faço? Vou chamar de Godofredo. Pessoal, depois, olha, quando chegar daqui a pouquinho, quando der 8h40, daqui a 2 minutos eu volto a chamar ele de Alex, né? Porque aí em casa a mulher já acordou. Mas vamos lá, vamos mostrar então o vídeo da arremetida do avião do Lula. Godofredo? Eles oscilam assim de um lado para outro, aí ele vai chegar perto do pouso, mas o piloto resolve
acelerar o avião, aí você vai ver ele recolhendo os flaps e guardando o trem de pouso. Quer ver que já vai acontecer. Isso aí acontece para que o avião ganhe um perfil aerodinâmico melhor. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe qual é a manobra que um piloto mais treina quando está fazendo a sua instrução e os aperfeiçoamentos, né, e mudando de categoria para maior? Pouso e arremetida, tá? Chama TGL, Touch and Go Landing. É uma aterrissagem que você não completa, que você toca na pista, ou às vezes nem toca, como foi o caso, e aí você dá potência no motor do avião e recomeça o voo. É uma manobra exaustivamente treinada, e isso é feito justamente para assegurar a segurança do voo. Ela não tem perigo nenhum, mas toda vez, eu já vi isso como passageiro 2 vezes, como piloto treinei milhares de vezes essa manobra. Como passageiro, todo mundo fica assustado. Fica aquele alarido no avião, aquela algaravia, olha aí a imagem. Ó. Então, lá dentro, ninguém deve ter entendido nada. Por quê? Porque o que o passageiro pensa é que teve algum problema com o trem de pouso, que o avião não vai poder pousar. Imagina o susto do Lula, né, que teve lá no México, no ano passado, teve que ficar 5 horas preso no avião em pane, dando voltinha para esperar baixar o combustível. Mas não aconteceu nada. Então, essa é uma manobra que visa resguardar a segurança. E os pilotos falam, inclusive, que o pouso é uma arremetida que não deu certo, tá? Então, quando acontecer isso com você, não se preocupe, está tudo sob controle. Existe uma série de procedimentos para os quais esses pilotos são treinados, né? E eles fazem isso com o pé nas costas. Portanto, não houve nada. Só que quando ocorre aí o pouso falha, né? Isso acaba virando um assunto, muito mais que o presidente da República a bordo. Mas eu posso garantir para vocês que o Lula ontem não sofreu absolutamente nada com isso, tá bom? E se acontecer com você a bordo, olha, melhor não pousar do que pousar, porque lá em cima tem muita coisa para fazer com os motores funcionando, os comandos funcionando, né? Com a situação normal de voo, pautada por uma anormalidade qualquer meteorológica. No caso de ontem, o que justificou essa arremetida foram rajadas de vento de até 54 km por hora lá no aeroporto de Sorocaba, por causa dessas nuvens carregadas que aparecem atrás do... Quer ver? Põe de novo aí para nós. Godofredo, por favor. Olha só, das nuvens carregadas que estão ali no fundo, né? Essas nuvens geram um movimento na atmosfera que torna o pouso seguro. Como quem está a bordo é o presidente da República, então opta-se por uma saída sempre mais segura e mais altiva, né? Assunto do dia agora. Eu sei que você estava esperando já há 40 minutos. Olha, o Eduardo Bolsonaro acaba de transformar os Estados Unidos na República dos Bananas. Ele empreendeu fuga do território brasileiro sem estar sendo perseguido por ninguém. Eduardo Bolsonaro é um homem livre, não há processo contra ele, não está na denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Agora, os partidos políticos têm o direito de achar que um sujeito que vai aos Estados Unidos pedir intervenção em assunto que é da natureza da autonomia dos poderes do Brasil, pedir intervenção. Teve gente pedindo invasão dos Estados Unidos pela Sexta Frota, sabe? Isso é um absurdo completo, isso aí é um crime de lesa pátria. Mas o Eduardo Bolsonaro até agora está imune a isso. Ocorre que ele resolveu abrir mão do mandato de parlamentar e se pirulitou para os Estados Unidos. Eu não vou colocar aqui o vídeo dele dizendo que é uma quantidade de bobagens inacreditável e a gente fica dando aqui palco para maluco. Então não precisa. O que ele falou é o seguinte: estou mudando para os Estados Unidos para denunciar. Foi um vídeo cheio de ameaças para o Xandão, ameaças totalmente disparatadas, né? Aí horas depois o que acontece? O PGR diz, olha, não quero que caça, não vejo motivo para caçar o passaporte, mesmo que ele seja esse falastrão aí, conspirador, lesa-pátria e tudo mais, não quero que casse o passaporte dele. E o que fez o Xandão? Acolheu a posição da PGR, como é normal no rito da justiça. Isso deixou desnorteados os bolsonaristas. Por quê? Porque eles perderam a razão. Xandão não confiscou o passaporte. Aliás, eu acho até que deveria ter confiscado, entendeu? Porque o papel que esse cara está cumprindo aí no exterior é um papel horroroso. Mas existe espaço na legislação e na jurisprudência para interpretar que, embora seja um atrevimento, por enquanto, não há motivo nenhum para pedir a cassação do passaporte de uma pessoa que está no pleno gosto de todos os seus direitos, inclusive é deputado federal, mas não apenas por isso, porque poderia ser qualquer um, né? E que está aí conspirando lá nos Estados Unidos. Talvez isso venha a ser objeto de uma investigação judicial depois, se alguém ingressar com uma ação criminal, uma representação junto ao Ministério Público, para analisar o comportamento dele. Aí,
Aí vamos para as reações, das reações lá no bolsonarismo. Eu mesmo separei aqui, poucas aqui, porque nós sabemos que enfim, a gente não vai prezar, ficar aqui repetindo fake news, essa coisa toda, denúncias de uma conspiração que não existe, mas quero lembrar para vocês que o ex-deputado Jean Willis, um dia lá para trás, olha, em janeiro de 2019, acossado por milicianos no Rio de Janeiro, tendo a sua mãe sofrendo ameaças e tudo mais, enfrentando um processo terrível de desgaste por conta da oposição clara dele ao bolsonarismo, resolveu renunciar ao mandato. Mas não foi conspirar contra o bolsonarismo lá fora, né? E o que os bolsonaristas disseram? O que os bolsonaristas disseram? Eu recuperei aqui algumas manifestações aqui. O Jair Messias Bolsonaro, pai de Bananinha, este prófugo sem motivo, está fugindo do que, sem estar sendo perseguido. Efeito sem causa. O homem que está se sentindo perseguido, que parece um movimento paranoico, mas não é, é um movimento político. Como é que o Jair Bolsonaro reagiu? Olha aí, aqui no cantinho à esquerda da sua tela. O Jair Messias Bolsonaro falou, grande dia, numa alusão, obviamente, à renúncia do Jean Willis. E tomou um esporro do Davi Miranda, que escreveu para ele aqui, ó, respeite o Jean, Raiz, segura sua empolgação. E como, obviamente, a fala do Bolsonaro se reportava ao preconceito que ele tem contra o público LGBT, o David Miranda escreveu aqui, sai um LGBT, entra outro, e que vem do Jacarezinho, outro que em 2 anos aprovou mais projetos que você em 28. Nos vemos em Brasília. E aí o David Miranda subiu, né? Então tá aí. E o Carluxo? Como é que o Carluxo, que aliás anda tão caladinho, né? Carluxo reagiu assim, ó, vá com Deus e seja feliz. Então, se a gente usasse essas frases aqui para a saída do deputado Eduardo Bolsonaro hoje, nós teríamos um grande dia para comemorar, né? E desejamos a ele que vá com Deus, seja feliz e que fique por lá, com Trump e companhia limitada. Isso aqui é só para lembrar, gente, como é que foi, né, aquilo que eles tanto condenaram, inclusive comportamentos semelhantes foram objeto de crítica do próprio Eduardo Bolsonaro. Quer ver só? Vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. O que o Eduardo Bolsonaro disse sobre o Jean Willis? Ué, mas ele não deve nada, por que fugiu? Então aqui eu vou repetir a pergunta. Ué, Eduardo Bolsonaro, mas se você não deve nada e ninguém está te perseguindo, por que você fugiu? Sabe? Você acha que essa cascata vai colar lá nos Estados Unidos? Veremos aqui, o futuro dirá. Bom, pode tirar da tela, fazendo favor, Godofredo? Agora já posso te chamar de Alex. Eu vou voltar a chamar de Alex porque a dona Daniela já acordou. Bom, vamos seguir aqui com o noticiário sobre isso. O que ele vai fazer lá nos Estados Unidos? Por que esse cara renunciou ao mandato? Ele foi o deputado mais votado de São Paulo. Por que ele renuncia a esse mandato? Renunciar temporariamente. Eu estou falando que ele, tecnicamente, está renunciando, dentro que o termo técnico para isso seja pediu licença do mandato. Ele está renunciando a cada dia a sua atuação como parlamentar para virar lá um histriônico líder da extrema-direita mundial. E o jornal O Globo assinala o seguinte, olha, que com o bolsonarismo sob pressão, o Eduardo foi tentar lá nos Estados Unidos mobilizar os aliados contra o judiciário após se afastar da Câmara. E a gente sabe que lá nos Estados Unidos... Opa, deixa eu voltar isso aqui para a tela cheia. Que lá nos Estados Unidos estão outros terroristas e conspiradores. Por exemplo, o Nepo Baby da ditadura, o neto do Figueiredo, né? O Paulo Figueiredo, um picareta que atua no mercado imobiliário, deu um golpe num monte de gente com um empreendimento que deveria se chamar Trump Tower, mas que não virou nada. E ele está lá nos Estados Unidos, escondido de outras coisas, dos credores dele, né? E dos pepinos judiciais. Mas diz que vai pegando golpe aqui no Brasil, essa coisa toda. E aí está lá também o Alan dos Santos, que é aquele terrorista, né? Enfim, que tentou atuar de todas as maneiras em benefício do golpe e está lá se dizendo asilado do governo brasileiro, esse sim, com a prisão pedida, né? E os Estados Unidos se negam a deportá-lo para cá do Brasil, está numa condição de ilegalidade lá, uma vez que o passaporte dele foi até cancelado. E não me consta que tenha pedido asilo nem nada. Aliás, o Bananinha falou que vai pedir o asilo político. Mas o que é que diz esta matéria do Globo? Há uma semana do julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, Eduardo Bolsonaro decidiu se licenciar do mandato após alegar perseguição. O movimento do filho do ex-presidente, que surpreendeu parte do Congresso, é mais uma tentativa de mobilizar os aliados diante do possível revés
no Supremo Tribunal Federal. Eles estão enlouquecidos com isso, porque, gente, o Bolsonaro não vai escapar da cadeia, sabe? Não vai. Não tem como. As provas a gente já viu. O rito está estabelecido, a jurisprudência do Supremo é clara. E nós temos o julgamento dos antecedentes, que são os casos desses brasileiros que foram abusados por eles, mobilizados, para fazer o quebra-quebra do 8 de janeiro. Então, está tudo certo, vai ser condenado. Não há dúvida disso. Então, olha só, no domingo, Bolsonaro liderou uma manifestação esvaziada em Copacabana, né? A dos 18 de Copacabana, onde fez apelos ao Legislativo por uma anistia aos condenados do 8 de janeiro. Agora, Eduardo pretende ficar nos Estados Unidos, segundo ele, até que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo seja punido por abuso de autoridade. Aí me diz uma coisa, quem é que vai punir o Xandão? O governo dos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana? Não me consta que eles tenham jurisdição aqui no Brasil. Não me consta, né? Mas tem consequências no campo da política, porque esse gesto tresloucado do senhor Banana foi entendido por muita gente do Brasil como uma antecipação do movimento de fuga que será empreendido pelo Bolsonaro. Porque quem conhece o Bolsonaro sabe que ele não tem a menor hombridade para enfrentar um período no Chilindró. Ele não vai ser preso, ele vai fugir para os Estados Unidos. E aí a Vera Magalhães hoje no Globo está dizendo aqui a mesma coisa. Olha, deserção de Eduardo aumenta temor de fuga de Bolsonaro. Decisão do filho do ex-presidente permanecer nos Estados Unidos pegou a cúpula da Câmara de surpresa, foi visto como uma manobra para aumentar o alarde contra Moraes e contra o Supremo. Ou seja, pegou mal, inclusive junto a gente do Centrão, que já estava, olha, por aqui, desses Bolsonaro e das coisas que eles têm feito contra o país, inclusive, né, e contra até o nosso senso de nacionalidade e patriotismo. Como toda decisão inusitada e voluntariosa, o anúncio feito pelo Bananinha de que vai se licenciar do mandato de deputado e permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado gerou uma série de especulações e tentativas de análise por parte de políticos e também daqueles envolvidos, de alguma maneira, com a investigação dos atos golpistas, diz aqui a Vera Magalhães. No Supremo, há duas correntes de hipóteses. Uma diz que vem o gesto de Eduardo como um sinal de que ele pode ter partido numa espécie de missão precursora, ou seja, antecipando-se para receber o pai lá nos Estados Unidos, né, para preparar o terreno para uma fuga ou um pedido de asilo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, e os que acreditam que essa decisão é fruto da necessidade de encontrar uma justificativa para a frustração pelo fato de Eduardo não ter sido indicado para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, como pretendia. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia avisado ao governo, ao PT e ao PL, que não cederia à pressão para negar a presidência da comissão ao filho 03 de Bolsonaro. Mas esse movimento é um movimento que nasce dentro do próprio partido, né? E a Vera diz aqui que no domingo ele avisou que comunicaria ontem a decisão e marcaria a posse do deputado na Comissão de Relações Exteriores para o dia seguinte. Ele, Hugo Mota, foi pego de surpresa pela reviravolta e no início da tarde de ontem recebeu o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e os deputados da legenda Felipe Barros e Luciano Zucco, indicados pelo próprio Eduardo para assumir a comissão em seu lugar. Quer dizer, o que brecou o Eduardo Bolsonaro foi a própria direita brasileira, tá? Foi a própria direita brasileira. Bom, eu vou aqui falar, porque nós já estamos aqui quase no encerramento aqui do Desperta, e tem repercussões aqui para uma decisão muito importante que o Copom vai anunciar daqui a pouco, né, que é o aumento da Selic em mais 1%, trazendo aí pelo menos mais 40 bilhões de prejuízos para o orçamento da República. Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho do orçamento. E aí a imprensa está preparando a Câmara para justificar o aumento da Selic para 14,25%, que daqui a pouco vai ser confirmado, né? Olha só, curiosamente o cenário, porque o Boletim Focus, que é na verdade uma enquete entre os banqueiros que o Banco Central faz, o dessa semana está apontando sinais alviçarias para a economia. Inflação em baixa, convergindo para o centro da meta, né? Uma pressão menor sobre os índices. Enfim, tem um cenário bastante interessante e agradável no foco dos próprios banqueiros, né? E ontem, olha o que aconteceu. O dólar, segundo o valor, fechou em baixa, no menor patamar em 5 meses, e a Bolsa subiu sem nenhuma surpresa negativa com o projeto de isenção do imposto de renda, que em dezembro provocou todo esse alarido, né? Agora veja só como os jornais noticiam essa coisa. Quem que eles vão ouvir? O governo apresentou um projeto importante lá, vai querer tributar dividendo. Quem é que vão ouvir? Vão ouvir o dono do banco.
para saber o que ele acha. Justamente aquele que é o que mais ganha no Brasil sem pagar nada de imposto. E aí vem aqui esses caras para dizer a cascata de sempre. Provável aumento de 1 ponto na Selic na quarta pode não ser suficiente, diz o economista-chefe da XP. O cara está querendo mais, hein? O cara que faz bagunça lá, faz investimento com papel do governo, está querendo mais do que 14,25. Por eles, botava logo os juros que eles cobram no cartão de crédito dos associados a eles, né, dos clientes deles. Caio Megali, ex-economista-chefe, economista, não é ex, não, é atual, economista-chefe da XP, participou do Morning Call da XP na segunda-feira, disse que não há dúvida de que o Comitê de Política Monetária deve decidir subir 1 ponto da taxa de juros. Em dezembro, o Copom sinalizou 3 altas de 1 ponto percentual. Entregou 2, vai entregar a terceira. A Selic vai a 15,25. No entanto, para esse economista aqui, a economia começou a dar sinais de que está respondendo, quer dizer, a economia está parando no Brasil por conta desse juro de agiota que o Banco Central está pagando pela rolagem da dívida, né? Foi um ajuste mais firme, disse esse economista. A grande pergunta é se a economia vai desacelerar de forma mais intensa o suficiente para equilibrar pressões inflacionárias. E aqui fica a falta de uma régua, que seja a régua da retórica desses caras, né? Para nos explicar, afinal de contas, o que eles querem. Eles querem que o governo gaste menos e que o Estado seja menor, ou eles querem que as pessoas consumam menos, porque são duas coisas completamente diferentes, que nós vamos discutir com a Débora Magana hoje no Mercado de Investimento, a partir das 11 horas da manhã, aqui na TV Democracia, tá bom? E olha só, o que eu falei? O que eu falei, Godofredo? TV Democracia, é a força do hábito, que fiquei lá 5 anos, nesse mesmo horário aqui, apresentando o jornal. Vocês me desculpem, mas é praticamente a mesma coisa. Obrigado, Alex. Reunião do Copom. Itaú melhora cenário de juros. Quer dizer, os próprios bancos estão vendo que os juros não se sustentam nesse patamar, né? Mas a projeção assusta. Sempre tem alguma coisa de terrorismo nessa história toda. Economistas do Banco Itaú, olha, um foi ouvir a XP, outros foram ouvir o Banco Itaú. Alguém foi ouvir o Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo? Não. Alguém foi ouvir o MST? Não. Alguém ouviu o industrial, que depende da importação de insumos para vender, para fazer os seus produtos e vender a sua produção? Também não. Vão ouvir sempre os mesmos de sempre. Dono de banco e dessas corretoras aí, que ficam repercutindo o pensamento dos donos de bancos. Economistas do Banco Itaú melhoraram as projeções, segundo a Veja, para a taxa básica de juros em 2025. Relatório enviado a clientes reduziu de 15,75 para 15,25 a sua estimativa para a Selic no final desse ano. Ou seja, os caras querem, além do que vai ser decidido hoje, mais 1 ponto nos juros. E aí, ou seja, querem mais de 40, 70 bi no bolso, sem fazer esforço nenhum, né? Mais uma notícia, olha aqui, olha, no Money News. Money News é uma publicação cujo nome já diz tudo, né? Copom não tem margem para qualquer outra decisão, se não elevar juros em 1 ponto percentual. Diz quem? BTG. Ou seja, os jornalistas, papagaios de pirata do governo, correm de banco em banco para saber a opinião do banqueiro sobre algo que afeta toda a economia, não apenas o setor financeiro, não apenas os rentistas, não apenas os banqueiros. Então, desconfie dessas informações da imprensa, da imprensa grande, tá bom? Eles só ouvem banqueiro. Por quê? Porque são os patrões. Eles são pagos para fazer isso. Eles são pagos para falar isso. E eles são pagos, esses jornalistas, para aterrorizar você com previsões que eles erram aos montes, porque são previsões fakes, que eles fazem para agradar os interesses desses sujeitos que mandam na opinião dos jornalistas adestrados desse país, tá bom? Marketing no ar agora, fazendo favor. Olha, nós teremos aqui este evento maravilhoso chamado Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Algumas lendas dos esportes vão contar para você como é que eles fazem para encontrar a motivação para se tornarem campeões, para vencerem não apenas os adversários, mas para vencerem principalmente a si mesmos, né? Vai ser no dia 30 de março, no domingo, 30 de março, 8 horas da noite, você está sem programa, já marca aí na sua agenda para não perder isso. É uma aula magna motivacional muito legal, que vai ter aqui, olha, o Eduardo Moreira conduzindo, a Joana Maranhão, o Marco Schultz e o Mark Allen, que foi 6 vezes campeão de Ironman. Não perca, faça logo a sua inscrição, vem aqui, olha, despertaicl.com.br, você se inscreve, é de graça e é para todo mundo, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Assim eu me despeço de vocês, a gente se encontra às 11 horas para falar de economia, tá bom? Uma ótima quarta-feira para você, até daqui a pouco ou até amanhã às 7 da manhã. Tchau!
Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte, através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá!